E durante a cerimônia de concessão da BR-381, que fica em Minas Gerais, o ministro dos Transportes, Renan Filho, criticou a ausência do governador Romeu Zema. Minas Gerais, no meio das críticas do governo federal hoje, em Marília. Qual foi a da vez e o que o governador respondeu sobre essa ausência? Conta tudo aí. Conto sim, viu, Evandro? Volto a falar de Romeu Zema. Essa assinatura da concessão da BR-381, né, ela que liga Belo Horizonte até Governador Valadares, em Minas Gerais, aconteceu nesta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. E uma ausência sentida foi a do governador do estado, Romeu Zema. Ele não compareceu ao evento de hoje e o ministro dos Transportes, Renan Filho, acabou criticando essa ausência de Romeu Zema e disse que ele cobra muito em relação às obras, porém, mais parece que essas cobranças são políticas do que pelas obras. Nós separamos esse trechinho do ministro Renan Filho para acompanhar. Para mim é até uma pena, ministro Rui, que o governador de Minas não esteja aqui nesse momento, porque nunca um governo de Minas Gerais recebeu tanta atenção do governo federal quanto o que o senhor está fazendo por Minas Gerais agora. E eu digo isso, presidente. Eu digo isso, prefeito, porque eu fui governador com o governador de Minas. E eu gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governador de Minas muitas vezes cobrando investimentos. No governo passado e nesse agora. Mas eu não o vejo na hora de dizer, cobrei justamente para estarmos aqui nesse momento. O que parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. E isso apequena o gestor público, presidente. Evandro, depois da cerimônia de assinatura dessa concessão, Renan Filho desceu e conversou com alguns jornalistas e disse que a ausência de Romeu Zema não foi por falta de convite do Palácio do Planalto, que ele foi convidado sim para comparecer ao evento, mas ele não veio. Ainda de acordo com o Renan Filho, E aí, ele disse ainda que o governador Romeu Zema, no exercício do seu mandato, recebeu tantos contratos quanto Romeu Zema recebeu agora. E pelas redes sociais, Romeu Zema rebateu essa crítica feita por Renan Filho. Segundo ele, o seu foco é trabalhar e não perder tempo com eventos burocráticos. Para a gente poder trazer um pouquinho do que é essa BR-381, ela é conhecida como a Rodovia da Morte, Evandro, por ser muito sinuosa, com pistas simples e de baixa manutenção. O trecho também apresenta outros problemas estruturais, como iluminação e sinalização. Enquanto estava acontecendo a assinatura dessa concessão aqui no Palácio do Planalto, Evandro, de acordo com autoridades, pelo menos 3 acidentes aconteceram nessa BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, lá em Minas Gerais. Evandro. Valeu, Marília, obrigado. Vamos trazer então aqui agora 4h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas continuamos, eu já quero trazer para o debate toda essa celeuma envolvendo o governador de Minas Gerais, a começar pelo lançamento da obra e depois a gente se aprofunda também na questão relacionada à dívida dos estados, que teve crítica tanto do presidente da República quanto do ministro da Casa Civil. Mas o ministro Renan Filho fala o seguinte: o governador passou tanto tempo criticando que a obra não era entregue, os atrasos que aconteceram e justamente no momento em que há essa entrega, ele se mostra ausente. Isso indicaria muito mais um movimento político do que técnico. O que, na visão do governador Romeu Zema, seria o oposto. Diante de tanta demora, quando as obras estivessem em andamento, ou se eles precisarem de mim conforme as obras andarem, estarei à disposição, porque o meu negócio é trabalho e não participar de evento burocrático. Visões completamente opostas, logicamente, e críticas de ambos os lados. Como é que você avalia o posicionamento do governador e do ministro nesse caso, Alangani? Eu vejo assim, a cobrança do ministro faz parte do jogo, como também a não ida do governador também é parte do jogo. Agora, qual que é o contexto que levou o governador Zema a não comparecer neste evento? Talvez, se o contexto fosse outro, fatalmente ele estaria lá. É justamente dar um recado ao governo federal que ele está insatisfeito com a renegociação da dívida que foi colocada para Minas Gerais. Ou seja, é uma resposta política para o governo. O que você acha, Piperno? Está havendo muita resposta política e essa resposta política ela é necessária agora?
ela é uma resposta política de um governador que é candidato. O governador Zema, ele tem, inclusive, algo diferente no seu currículo no seu recente currículo de pré-candidato. No ano passado, ele chegou a se lançar, inclusive, como pré-candidato a vice. A gente até brincou com isso aqui, foi a primeira vez na vida que eu vi alguém falar, eu quero ser candidato a vice. Ele falou que na possibilidade do presidente Bolsonaro ser o candidato, ele se credenciava, ele oferecia o nome dele para ser o vice. Então, veja, como ele é candidato, e não só a gente está falando de uma candidatura dele, mas dos seus próprios aliados, ao próprio governo de Minas, a manter o governo de Minas dentro do grupo político dele, é óbvio que a renegociação, que como o Alan Gani já explicou várias vezes aqui, é muito favorável a Minas Gerais, na ótica dele, essa renegociação, por mais favorável que possa ser, ela não é completa. Por quê? Porque vai obrigar Minas Gerais a continuar pagando os seus credores privados. Ora, se ele tiver que pagar, isso significa menos recursos para obras, menor a vitrine eleitoral. Então, tudo passa por isso. Agora, essa obra era uma obra reclamada e pleiteada pelos mineiros há muito tempo. Como é que você avalia o posicionamento do governador, Segré? Nas condições em que está a negociação pela renegociação da dívida, me parece coerente. Tem outra questão também. Tirar uma foto para a nada mesmo, porque é uma concessão, não estamos falando das obras em particular. Então, eu concordo. Quando você tem uma foto de um governador com o governo federal, sendo que o governador não é da base aliada, tem que ter alguns cuidados, sobretudo porque muitas vezes, nesses eventos, alguém do governo federal pode fazer um comentário que não seja muito amigável para o governador. E aí tem que ficar com uma cara de tacho. Lembra que a gente conversou muitas vezes sobre idas de governadores ou a falta deles em eventos federais porque ninguém sabia qual seria a fala do presidente. Então era melhor não participar para evitar algum desacerto aí no meio da cerimônia. Pode ser que seja nesse caso. Agora, depois quando a gente voltar na renegociação da dívida, eu tenho uma visão diferente da de Alan no comentário, mas vamos esperar esse assunto. Agora eu quero também trazer para vocês a crítica que foi feita pelo presidente da República. Segré, você acha que o governador deveria entregar um presente ao presidente da República pela maneira como ele conduziu a proposta relacionada à dívida dos estados, mesmo com as sanções que foram aplicadas? E se tiver que entregar um presente para alguém, seria para nós, né? Porque o dinheiro não é do presidente, é dinheiro público. O presidente é que está tomando uma determinação. Que, inclusive, dito seja de passo, eu tenho algumas dúvidas, porque eu lembro claramente quando foi a questão da desoneração dos 17 setores, o STF se colocou contra essa negociação, a vida conta que tinha renúncia de arrecadação. E agora? São 106 bilhões, 105 bilhões, 9 milhões. É perda de arrecadação também, é resignação de arrecadação. Aí não tem problema, era só nos 17 setores. Como que ficaria a constitucionalidade dessa renegociação? Mas eu parto de uma premissa, Evandro, que se você e eu fazemos um acordo, nos colocamos, é isso, sim, esse ponto está certo, sim, está certo, ok. Isso que vai ser negociado? Sim. Se tem alguma vírgula diferente, o melhor seria que essa vírgula aparecesse antes da concreção da normativa, da portaria ou da lei, porque isso pode deixar feridos, claramente, não é somente SEMA. Se fosse SEMA somente, eu diria, tem alguma coisa eleitoral, mas Rio Grande do Sul também, Rio de Janeiro também, então eu não conheço o detalhe do motivo particular dessa briga, mas tem alguma coisa aí que não está muito clara a respeito do que foi negociado com o que saiu depois de ser negociado. Uma coisa fica clara, não foi a mesma coisa o que entrou com o que saiu. Bom, o que o governador, o que o presidente da República, o ministro da Fazenda e todos os ministros alegam até agora é que a proposta que foi entregue pelo presidente da República é melhor, inclusive, do que a que era negociada pelos governadores. E que, por isso, o presidente não estaria entendendo essas críticas e as chamando, então, de críticas políticas. Até de um movimento, digamos assim, de ingratidão diante do que foi promovido ao aprovar essa proposta. Como é que você avalia a maneira como os governadores estão se posicionando, principalmente
principalmente o de Minas Gerais, que foi o estado que pleiteou, assim, que encabeçou tudo isso. É o estado que, depois do estado de São Paulo, claro, mas era o estado que mais necessitava naquele momento, hein, Alangani? Evandro, esse país ele sofre de um mal que é reclamar do ajuste fiscal. Todo mundo adora falar que o problema do Brasil é o fiscal. Eu também endosso, eu acho que é o maior problema brasileiro, mas ninguém quer pagar o preço do ajuste. Então, o empresário, ele quer ajuste fiscal para os outros, mas não quer abrir mão do subsídio. O governo federal, ele quer ajuste fiscal, mas não quer cortar seus gastos, seus privilégios. O alto funcionalismo público fala de ajuste fiscal, o judiciário fala de ajuste fiscal, fala, mas isso não é problema nosso. E aí o governador também, os governadores vão na esteira de que, olha, tem um problema fiscal, mas vem cá, a minha dívida é intocável, a minha dívida eu quero benefício. Então isso diz muito da mentalidade do brasileiro. Quer dizer, é pro outro, eu quero a reforma pro outro, mas não venha mexer no meu queijo. Esta renegociação de dívida foi extremamente favorável para os governadores, de tal maneira que eu concordo com o que o Segré trouxe. Na verdade, quem está pagando por isso é a sociedade, porque não existe dinheiro do governo federal, existe o dinheiro da gente, né? Arrecadado por impostos. Mas vem cá, você pagar simplesmente a inflação, a recomposição inflacionária sem pagar juros reais, quer dizer, antes já era favorável a inflação mais 4%, já era um juro muito atrativo. Agora somente a inflação, então o que eles querem mais? O que você acha, Piper? Claro, eu estou com o Alan, porque veja, são 27 governadores, tem 3 que reclamaram e agora é possível que somente 2 persistam nessas queixas, o de Minas e o do Rio de Janeiro. Porque no caso do Rio Grande do Sul, de fato havia lá talvez uma confusão de comunicação, porque lá atrás, no ano passado, já foi falado, inclusive, que o governo do Rio Grande do Sul não pagaria os juros da dívida durante 3 anos e tal, ele só voltaria a pagar suas prestações após esse período de carência e tal, por tudo que aconteceu lá. Então, me parece que, em relação ao Rio Grande do Sul, está pelo menos restabelecido um diálogo. Dos outros 20 e tantos governadores, quem reclama são os governadores de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que são 2 devedores contumazes. Por que o do Mato Grosso, do Paraná, o de São Paulo também são governados por oposicionistas, não endossam essas queixas todas? Porque, afinal de contas, a renegociação não deve ter sido tão ruim assim para eles. O que o ministro Rui Costa alega é que, no caso do Romeu Zema, ele queria também a renegociação de dívidas que ele fez com bancos privados. Bancos privados. Aí o ministro vai lá e fala, mas vou ter que pagar as contas que você resolveu contrair, não com o poder público, mas com o setor privado? Aí não dá. E por isso teria gerado a reclamação ou essa insatisfação do governador de Minas Gerais. Eu chamei a atenção, Evandro, para a questão eleitoral. Por quê? Porque o que, na verdade, ele imaginava, esperava ou queria que ocorresse é que fossem pagas dívidas que venceriam em 25 e 26 com credores privados. Ora, 25 e 26 são anos fundamentais para quem está construindo vitrines, janelas eleitorais. Ô, Segré, você não concorda que isso seria realmente incoerente? Sim, mas não me parece que seja somente isso, Evandro. Se for isso exatamente e somente isso, o governador Zema, na minha opinião, está errado. Mas lembra que quando foi o governo Dilma, foi transferida a responsabilidade do pagamento dos estados e, se não lembro mal, municípios também por causa do governo federal. Ou seja, se o governo do estado não pagava, o governo federal pagava e aí a dívida era com o governo federal. Tenho a suspeita que dentro dessas letras miúdas do contrato, que não foi conversado com os governadores, foi incluso isso sem avisar. Então, essa reversão de uma má política feita no governo de Dilma, talvez seja o motivo que está gerando essa problemática. Por quê? Pensemos com lógica. Se eu devo com um ajustador, que é uma determinada taxa de juros, essa taxa de juros foi diminuída, eventualmente não pago multas, até aí não tenho o que reclamar, seria uma ignorância absurda reclamar por uma vantagem desse tipo financeiramente falando. Tem alguma coisa na negociação que a gente não está sabendo ou não estamos interpretando em função do que está sendo exposto tanto pelo governo federal quanto pelos governadores?